A Santa Paz de Deus, Irmandade querida, a gente vai falar hoje sobre aquela passagem que tem na Palavra de Deus chamada, né, a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que tinha um problema de fluxo de sangue e não achava cura em nenhum lugar, e ela procura de todas as maneiras, né, a cura, e não encontrou. Meus irmãos, mas antes da gente começar, a gente vai fazer uma oração, né? Sempre a gente faz uma oração para pedir a Deus do céu, né, pedir ao Senhor que nos conduza nessa live, que nos guarde de todo mal, que abra o entendimento, que nos deixe aberto espiritualmente para ouvir a palavra de Deus e entender, tá bom? Então, aquele que puder ficar de joelho, boa coisa faz. Ficar de joelho na presença de Deus, não na minha presença. Para você se ajoelha aí, pode ficar até de costa para a telinha, né? Para não dizer que está ficando de joelho para a minha presença. Eleva o pensamento a Deus, se ajoelha, fecha teus olhos e pensa no Deus Criador. E nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado e santo, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, entramos na tua presença nesta noite, meu Deus, para te agradecer por mais um dia que o Senhor preparou nas nossas vidas, mais um dia abençoado, com as dificuldades do dia, com as calamidades, com tudo que acontece, mas o Senhor tem sempre nos mostrado o caminho certo, nos guardado, nos protegido, nos dado o alimento de cada dia. Nós te agradecemos, Senhor, louvado seja o teu santo nome. Tu és o único Deus nos céus e na terra e embaixo das águas também, Senhor. Não existe outro Deus além de Ti. Tu és o Deus que nos guarda, nos protege. Tu és o Pai Santo que criou todas as coisas, Senhor. Nós cremos em Ti, te adoramos e damos glória ao Teu nome, Senhor. Através do Teu Filho, Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, chegamos até a Ti, Senhor, para te pedir nesta noite que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra, Senhor, o nosso olho espiritual, a nossa mente espiritual, para ouvir a Tua palavra, para entender, Senhor, Teus caminhos, Teus segredos, a Tua justiça, a Tua misericórdia, a Tua caridade, a Tua bondade, a Tua mercê, Senhor. Perdoa nós nossos pecados de hoje, se fizemos alguma coisa que não Te agradou, alguma palavra, algum gesto, alguma ação que não foi do Teu agrado, Senhor, perdoa nós por caridade, limpa nós, deixa nós branco como a neve, e nos guarda, Senhor, do mal nesta noite, que esta live seja abençoada, para que todos possam, Senhor, entender aquilo que vem do alto, que vem de Ti, que é a Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus, o qual é bendito para sempre. Amém. Irmandade querida, nós vamos abrir aqui a palavra de Deus no capítulo 5 de Marcos. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou o seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem fizera isso, né? Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade.
E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga que disseram, tua filha está morta, para que ainda enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo feito sair, tomou consigo a mão da menina, tomou consigo o pai e a mão da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombravam-se com grande espanto. Mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse que lhe desse de comer. Desse de comer para a menina, né? Somente até aqui, meus irmãos. Meus amados irmãos, é o seguinte. Esse relato bíblico, né, da cura da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue, é um relato muito grande de fé e de compaixão do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, que Jairo era o principal da sinagoga. Ele já tinha ouvido que Jesus Cristo, né, era falso profeta, que ele era contra a lei de Moisés, que ele trabalhava no sábado. Ele já sabia disso tudo, porque aquilo dali estava de boca em boca, né? Naquele tempo não tinha o WhatsApp, mas tinha o falar. Então já chegava no ouvido de todos. Mas ele viu que não tinha mais para onde ele buscar. A filha dele estava muito doente, à beira da morte. Também ele ouviu falar que o Filho de Deus, né, que Jesus Cristo, estava curava os enfermos, curava os leprosos, já tinha ressuscitado gente. Louvado seja Deus. E aí ele foi atrás de Jesus Cristo, que era a sua última alternativa. Quando ele chegou lá, ele se prostrou aos pés de Jesus Cristo, né? Se prostrar é ficar de joelho e adorar. E chamou: Senhor, vai na minha casa, sara minha filha. Se o Senhor Jesus Cristo fosse daqueles, né, ranzinza que guardasse rancor, como muitos têm por aí, ele não teria ido, que era o principal da sinagoga. O Senhor Jesus Cristo prontamente foi para curar aquela menina. No caminho, uma mulher que 12 anos estava padecendo do fluxo de sangue. Essa mulher tinha gastado tudo que tinha, todas as suas economias, tinha gastado com médico, e quanto mais ela gastava, pior ela ficava, mais ela se definhava. Soube também do Senhor Jesus Cristo, e ela creu. Ela pegou para si: eu creio que se eu tocar apenas na veste dele, na orla da veste dele, eu serei curado. Essa fé dessa mulher foi muito grande, porque você já imaginou tanto de gente que tinha ali, ao redor do Senhor Jesus Cristo? Tinha tanta gente que, quando ele falou quem me tocou, os discípulos falaram: mas tem tanta gente empurrando, como é que... Ele pergunta quem te tocou. Como é que essa mulher conseguiu chegar lá com a fraqueza que ela estava, né, muito debilitada, talvez já devesse estar com anemia muito severa, perdendo sangue, né? Naquele tempo não tinha hospital para estar dando soro, nem reposição de sangue, tanto que essa mulher estava debilitada. E essa mulher, com a fé que ela foi, com a coragem que ela foi, ela conseguiu chegar lá, conseguiu chegar e tocar na veste do Senhor Jesus Cristo. Ela mostrou uma perseverança muito grande, que muitos de hoje estão sem perseverança, porque muitos desacreditam da vida, desacreditam, que parece que não tem mais jeito, não tem mais solução, a minha vida vai acabar, a minha vida vai terminar e eu não consigo mais ser feliz, não consigo mais viver. A única felicidade, a única salvação que tem é com o Senhor Jesus Cristo. É onde está a salvação, é onde está a cura, é onde está a verdade, é onde está a tua última esperança, é se entregar para Jesus Cristo. E ela creu,
ela disse, não, se eu tocar na orla do Senhor Jesus Cristo, eu vou ser sarada. E quando ela conseguiu, com toda a dificuldade naquele meio, ela deve ter pulado, se rastejado por baixo de todo mundo. Quando ela tocou, a virtude do Senhor saiu, porque a virtude só sai quando tem fé. E a fé dela era tão grande que ela foi curada só no tocar da veste. O Senhor Jesus Cristo sentiu que tinha saído dele virtude, né? E aí ele, quem foi que me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. E aí, todo mundo sem saber quem era. E tanto ele perguntar, a mulher ficou com medo e disse, se eu não falar a verdade, é capaz da doença voltar de novo. E ela disse, foi eu que toquei, eu estava passando por isso, eu estava com fluxo de sangue, eu estava doente. E quando eu toquei na tua orla, meu Senhor, eu fui curada na hora. E o Senhor Jesus Cristo disse, vai, a tua fé te salvou. Salvou a vida daquela mulher, a fé dela. A fé é o que nós devemos ter, o Senhor Jesus Cristo. A fé, né, é a firmeza de que se eu estou com Jesus Cristo, eu posso vencer todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo falou assim, tudo posso naquele que me fortalece, ele não disse assim, tudo eu posso fazer, qualquer coisa na vida eu posso fazer. Não é isso. Tudo posso suportar naquele que me fortalece. É isso que ele queria dizer, eu posso suportar qualquer coisa, porque é o Senhor que me fortalece. Eu posso suportar prisão, perseguição, injúria, calúnia, né? Todo tipo de coisa ruim que pode vir contra mim, eu posso suportar naquele que me fortalece, que é Deus, né? O Senhor Jesus Cristo. E ela, na fé que ela tinha, na pouca força que ela tinha, ela encontrou na fé a vontade de viver. Muitas vezes, muitos podem estar em depressão, podem estar na angústia, podem estar na tristeza, na ansiedade, e o caminho certo é o Senhor Jesus Cristo. Toca na orla do Senhor Jesus Cristo, toca na orla dele, que com certeza tu serás salva, com certeza tu serás curada, com certeza, mas toca com fé, crendo, acreditando. E aí não terminou por aí, o Senhor Jesus Cristo foi lá na casa de Jairo, né, o principal da sinagoga. Quando ele chegou lá na frente, os serviçais chegaram, Jairo, Senhor, mestre Jairo, por que o Senhor ainda importunou o mestre? A tua filha já morreu. Nessa hora, Jairo deve ter desabado de tristeza, né? Deve ter caído o semblante, deve ter ficado triste, mas o Senhor Jesus Cristo disse, não temas, crê somente. Jairo era um homem que nessa hora devia estar, acabou tudo para mim, minha filha morreu, como é que eu vou fazer? Mas ele ainda creu na palavra do Senhor Jesus Cristo. É o que muitos não estão sem fazer, é crendo na palavra. E a palavra diz que Jairo foi com ele, creu e foi com ele. E quando chegou lá, aquele alvoroço, o povo chorando, e Jesus Cristo perguntou, por que esse povo está chorando? A menina apenas dorme. Todo mundo foi sorrir dele, né? Como diz aqui no Maranhão, mangaram dele, né? Caçoaram, zombaram dele, né? É louco, esse aí é louco, a menina já morreu, tá lá, todo mundo viu ela morta, até o médico estava lá, disse que ela está morta, e ele vem dizer que a menina está dormindo, mas o pai dela ainda estava crendo na palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí ele chamou Pedro, Tiago, João, e o pai da menina entraram. Quando chegou lá, ele pegou na mão da menina e disse, Talita cumi, né? Menina, a ti te digo, levanta-te. E a ordem da boca do Senhor Jesus Cristo, que é vida, a ordem, ele deu uma ordem, levanta-te. E na mesma hora o Espírito voltou para aquela menina, e a menina levantou e disse, dá o que comer para ela, que ela está com fome. Mas ele disse expressamente, não diga para ninguém o que se aconteceu aqui. É o contrário de muitos que estão aí hoje. Muitos hoje que estão aí, quando faz um milagre, pega a TV, traz a TV aqui, vamos filmar aqui. Quem teve um milagre? Aí traz a TV para filmar. Aí vão mostrar na TV os milagres.
Senhor Jesus Cristo, toda vez que fazia alguma coisa, curava um cego de saúde, não conta para ninguém. Porque o que você faz, né, do poder de Deus é para ficar em oculto. As outras pessoas que podem falar de ti, te exaltar para lá, mas você se exaltar com as coisas, com os milagres, como hoje tem gente aí que mostra na televisão os milagres que estão sendo feitos. Quem foi curado aí, levanta a mão, e todo mundo levanta. Não é assim, minha gente. Nós temos que ver que o Senhor Jesus Cristo, ele procurava simplicidade, procurava o anonimato, né? Até da esmola, hoje em dia, quem dá esmola fica tirando foto e filmando. E a palavra de Deus diz o seguinte, é que a tua mão direita dá, a tua esquerda não pode saber. Porque senão você perde o galardão. E aquela menina foi curada. E o pai dela, como é que não ficou de alegria, né? Aí, se o Senhor Jesus Cristo fosse outro que fosse ficar zangado com as zombarias que tiveram lá, tinha perdido a comunhão, né? Hoje em dia, qualquer coisa, a pessoa perde a comunhão. Se ouvir dentro de um culto uma criança fazer um barulho, já perde a comunhão, já sai. É porque não entrou na comunhão. Quando a pessoa está na comunhão com Deus, na fé, na espiritualidade, pode acontecer o que for. Hoje em dia, se tiver um culto, se tiver um tiro lá fora, pá, todo mundo corre lá para fora para ver o que foi que aconteceu e deixa até o culto. Isso não é comunhão. A comunhão verdadeira, a pessoa tem que estar focada naquilo que está lá na frente, que é a palavra de Deus. Não no irmão que está lá pregando, naquilo que está vindo. Está vindo do alto, pãozinho fresco, que essa aqui é a palavra do Senhor. Não é isso? Então, meus irmãos, o que a gente pode tirar dessa lição? Pode tirar essa lição é fé e perseverança. A mulher do fluxo de sangue teve fé e perseverança, acreditou, foi curada. O pai da menina, Jairo, teve fé, perseverou na fé, acreditou e viu a sua filha morta ressuscitar na frente dele. Sem a fé é impossível agradar a Deus, na palavra do Senhor. Sem a fé nós não chegamos a lugar nenhum, porque a fé, né, é o firme fundamento de acreditar nas coisas que não se veem. É o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus, são seres invisíveis, né, de um mundo invisível que nós não podemos ver. Mas lá onde eles moram, não é só um lugar onde está Deus sentado no trono com os anciãos. Lá é uma cidade, né? Acho que é porque diz que tem milhares de anjos, são milhões e milhões de anjos. Aí imagina onde é que estão todos eles. Lá deve ter, e o Senhor Jesus Cristo disse que foi preparar lugarzinho para nós. Aí imaginou tanto de gente que já morreu em Cristo, que vai ressuscitar na glória, vai morar com ele nesse mundo espiritual. A nova Jerusalém, a nova terra, né? E nós queremos estar lá com ele, mas sem fé é impossível chegar a Jesus Cristo. Ele disse que tudo que pedia em seu nome, com fé, será dado. E se quem tivesse a fé do tamanho do carocinho de mostarda, diria a este monte, lança-te ao mar, e o monte lançava. Mas ele não quer falar que é você olhar para a montanha e pedir para a montanha cair no mar, porque isso aí é você tentar a Deus. É dizer para os problemas, para as coisas que estão te barrando, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que está te colocando para baixo, te derrubando, te deixando deprimido. E aí você vai dizer com a fé, sai daqui, vai para os 7 caminhos, para o fundo do mar, vai embora, porque eu creio no Senhor Deus, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que qual morreu por mim, para a salvação dos meus pecados, né? Para perdão dos meus pecados, para a salvação da minha alma, do meu espírito. E um dia eu estarei com ele. A perseverança da fé. A mulher do fluxo de sangue. Uma história tão bonita, né? Tão simples, mas mostra tanta perseverança e fé de uma mulher que estava sofrendo muito. Tinha gasto tudo. Aí sim, ela com saúde, ela poderia recuperar, né? Trabalhando,
mas ela tinha perdido suas posses, né? Gastando. E Jairo teria perdido sua filhinha, teria feito luto, um chororô, né? É desse jeito. Vendo na frente de Jesus Cristo, tudo é luz. A escuridão vai embora e a gente consegue chegar ao outro lado da ponte, né? Passar por esse caminho tão difícil que é viver nessa baixa terra. Vamos orar agradecendo a Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor eterno Deus, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, entramos na tua presença, Senhor, para te agradecer. Agora, já terminando essa live, meu Deus, bendito tu seja eternamente, santo, três vezes santo tu és. Todo o poder e toda a glória seja dada a ti eternamente, Senhor. Oh, louvado seja teu santo nome, louvado seja teu Filho que foi na cruz e morreu por nós. Pai amado e santo, te agradecemos por esse dia maravilhoso, te pedimos uma noite tranquila para todos nós, que a gente durma, Senhor, tranquilo e amanheça o dia, amanhã um dia mais maravilhoso ainda. O Senhor nos guarde nossa casa, manda teu anjo protegendo a nossa casa contra todo o mal, guardando também os vizinhos da direita e da esquerda, de frente e trás, Senhor, protegendo toda a nossa família, nossos filhos e pais, irmãos, parentes, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, toda a irmandade, todo aquele que clama pelo teu nome, que te serve, Senhor, protege por caridade. Te agradecemos pela palavra, por tudo te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, bendito contigo para sempre. Amém. Meus amados, Deus abençoe Marcelo, Ricardo, a Carla Marmelo, Fábio Ferreira, Moisés Dias, José Cícero, a Luciana Aires. Deus abençoe a vocês todos, em nome de Jesus Cristo. A irmã Samara, que ajudou a gente com essa webcam maravilhosa. E cada vez a gente vai melhorar mais. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a santa paz de Deus.